Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em Isaías, do capítulo 17 ao 20. O Senhor continua proferindo oráculos de juízo sobre as nações, agora contra Damasco, Etiópia e principalmente contra o Egito. Mas em meio a esses oráculos há uma promessa de salvação para o Egito. O tópico que nos guiará hoje é: Deus enviará um Salvador. Em Isaías, do capítulo 19, do verso 21 ao 22, nós podemos ler que o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Perceba a maravilha disso. Deus está prometendo um Salvador, até mesmo para o Egito, o antigo opressor do povo de Deus. A profecia do Messias destrói fronteiras. A justiça de Deus é implacável contra o pecado. Mas a salvação que ele envia por meio do seu ungido é a nossa maior esperança e ultrapassa a lógica humana. Deus julga a infidelidade, mas abre espaço para a graça. Nos capítulos 17 e 18, nós vemos Damasco e Cuxi também sob juízo divino. Mas em nenhum momento esse juízo é a palavra final. A palavra final de Deus é sempre a esperança de um Salvador que há de vir. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 7, que trata do pacto de Deus com o homem, nos ensina que, tendo o homem se tornado incapaz de vida pela primeira aliança, o Senhor fez um segundo pacto, comumente chamado de Pacto da Graça. E neste pacto, Deus oferece livremente aos pecadores vida e salvação por intermédio de Jesus Cristo, requerendo deles unicamente fé, para que eles fossem salvos. É exatamente isso que nós vemos prefigurado no Egito de Isaías capítulo 19. Um povo estrangeiro, fora da aliança de Moisés, sendo alcançado pela graça pactual que vem de Deus. O Catecismo Maior de Westminster, na questão de número 36, nos ensina que o único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância e igual ao Pai, no cumprimento do tempo, se fez homem. E assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas, perfeitas e distintas, e uma só pessoa para sempre. O breve Catecismo de Westminster, na questão de número 21, resume com clareza: o único redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem. E assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. A profecia do Salvador e Defensor enviado ao Egito encontra seu cumprimento em Jesus Cristo, cujo nome significa literalmente o Senhor salva. O mesmo Cristo que foi crucificado e morto, mas que ressuscitou, é a esperança de todas as nações, judeus e gentios, Egito e Israel, a minha e a sua esperança. Todos nós estamos unidos sob um único Salvador. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, não subestime o alcance da graça. Se o Egito, a nação que em tantos momentos oprimiu Israel, pode ser alcançado pela salvação de Deus, nenhuma pessoa está longe demais para que a graça de Cristo e o Evangelho possam alcançar. E esta graça alcançará a todos indistintamente.
Segundo, viva a esperança. Em um tempo marcado por pessoas que vivem em desespero diante do caos deste mundo, nós somos chamados para vivermos a esperança inabalável de quem pertence a Cristo. Essa é a nossa maior prova de fé. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários esperança. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para que as pessoas entendam que nenhuma história de infidelidade é grande demais para a graça de Cristo alcançar, e que todo aquele que clama ao Senhor pelo único mediador do pacto da graça encontra nele um Salvador e um defensor que verdadeiramente nos liberta. Lembre-se, a salvação está em Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, e a graça de Deus é o nosso refúgio. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.